extremismo a gente tem em todos os lados. Aqui no Brasil bastante ultimamente, viu? Nossa Senhora. Uhum. E voltando para a fronteira, Lud, e considerando que a Turquia decidiu, né, no outubro do ano passado, invadir o norte da Síria para criar essa zona segura aí que o Erdogan tinha em mente para evitar maiores problemas, né, para a própria Turquia, qual que é a situação desse local hoje em dia, né? Como que a vida dos turcos e dos sírios foi impactada nessa região? E, além disso, qual que você acha que é a associação, né, desse problema e dessa investida do Erdogan com o Bashar al-Assad, né? E também pensar numa perspectiva de talvez eventual envolvimento dos Estados Unidos e da Rússia nisso tudo aí, né, nessas políticas complexas de guerra aí entre esses dois países. Eu acho que, primeiro, quando eu estava lá, eu saí em outubro, eu saí final de agosto, começo de outubro do ano passado, e foi logo quando o Erdogan fez esse anúncio, e eu acho que principalmente, eu senti que ele estava perdendo apoio, assim, da população, principalmente por causa da crise e todos esses aspectos, então, de alguma maneira, ele precisou tomar alguma atitude para ganhar um apoio popular, assim. E essa atitude foi realmente muito drástica, que foi criar essa zona segura, safe zone, né, que ele nomeou, que era uma faixa de terra entre a Síria e a Turquia, e a justificativa era para alocar os refugiados sírios nessa região, né, tirar eles e deixar essa área para que os refugiados pudessem ocupar essa região, né. Mas a gente não pode esquecer que essa área, fronteira da Turquia com a Síria, é uma área de maioria curda, né? Que é um povo que tenta a sua independência já há muitos anos. E o norte da Síria, até então, estava sendo ocupado pela SDF, né? Que são as Forças Democráticas Sírias, que era uma união do exército independente curdo, junto com algumas milícias da região, Que que já lutava, estavam inclusive, contra ocupando... o Estado Islâmico, né? Essas forças. Exatamente. Então, na guerra da Síria, né, as forças elas foram divididas em 4, e aí, só para citar, era Bashar al-Assad, os curdos, os rebeldes, e o Estado Islâmico, né? E o Estado Islâmico ocupava essa faixa. Então, os curdos foram, né, dentro dessa força militar, conseguiram empurrar, né, toda essa tomada do califado, né, que foi o que o Estado Islâmico tentou criar nessa região e criou. E até então, até outubro do ano passado, essa parte no norte da Síria estava sendo ocupada por essas forças democráticas sírias, né, do exército curdo, com uma parte de presença americana. Então, acho que é esse o grande detalhe. Os Estados Unidos ele tinha bases militares junto ao exército curdo nessa região do norte da Síria. E o que aconteceu foi que quando o Erdogan quis fazer essa área de safe zone, né, ele teve que entrar em contato com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estava com bases militares ali na região. E aí, coincidentemente, né, entre grandes aspas, o Trump retira as suas tropas do norte da Síria com uma justificativa de que... Eu lembro da seguinte frase dele falando, né, que ele nunca prometeu a proteção vitalícia dos curdos, né? E que, na verdade, já não fazia mais sentido eles estarem lá no norte da Síria. Então, foi exatamente nesse momento que o exército turco invade essa região e toma aí, e assim, foram muitas mortes, foi muito sofrimento. Eu já não estava mais lá, mas eu acompanhei daqui, conversei com uns amigos turcos, e foi muito triste, assim, os hospitais curdos tentando receber a população e bombas e várias coisas acontecendo, assim. E eu acho que tem um ponto muito importante também, que nessa região do norte da Síria, eles tinham prisões, né, que tinham muitos prisioneiros do Estado Islâmico que tinham sido capturados, né, quando esse exército dos curdos tomou a região, e saiu um pouco a atenção
desses prisioneiros para atenção para a fronteira, porque eles estavam sendo basicamente atacados, né? Então, teve muitos conflitos dentro das prisões, houveram fugas de representantes do Estado Islâmico, então foi toda uma questão para a região, assim. E eu acho que, do ponto de vista turco, eu tenho amigos que aprovam e desprovam, né? Aprovam e não aprovam essa atitude do Erdogan. Eu acho que, em parte, os que aprovam é um pouco daquilo que eu falei, do preconceito contra o imigrante, é um argumento muito em cima do cansaço, né, dos atos terroristas, junto com uma presença do sírio na Turquia, e os que desaprovam têm essa sensibilidade com os curdos e com todo o processo, enfim, com todo esse grupo que tenta a independência por muitos anos e segue excluído de toda essa área, assim. Então, eu acho que é um pouco isso. Ô Lud, agora, para a gente até caminhar aqui para uma reta final, queria poder abordar alguns temas com você com relação até essa sua trajetória, né? Porque acho que muita gente deve se perguntar, até porque deve nutrir essa vontade de talvez seguir esse caminho tão digno, né? Tão bonito que você trilha. Você disse que a primeira parte, né, dessa sua aventura foi por conta própria, realmente você foi, né, na cara e na coragem, e aí quase que sem contato, assim, né, você acho que não tinha contato, por exemplo, de pessoas da ONU, ou outras pessoas que podem ter depois te ajudado. E aí você faz essa transição, me parece, quando vai para esse outro momento, e aí você começa realmente a integrar a ONU de modo geral. Como é que funciona isso? Explica, porque acho que muita gente deve ficar curiosa de saber como se chega lá, né? Como que é todo esse caminho para que hoje você oficialmente, né, possa, acho que, prestar esse tipo de assistência. Eu acho que primeiro, na verdade, quando eu estava no Peru, indo para a Colômbia, eu entrei em contato com um amigo que trabalhava na ONU na época, mas assim, apenas para que ele me desse as diretrizes do que era estar num ambiente de conflito. Assim, ele já tinha feito uma trajetória Irã, Iraque, Afeganistão, Síria, e eu precisava escutar de alguém para tirar todos os aprendizados que eu pudesse, mas assim... de nenhum modo foi uma maneira de entrada ou alguma coisa assim, foi puramente conselhos que ele podia me dar de como estar num ambiente de conflito. Mas eu acho que na Turquia teve um momento assim, que eu me candidatei a vagas para estar onde eu estou hoje. Mas na Turquia teve um momento em que eu decidi voltar para o Brasil, e talvez acho que é uma história que eu gosto muito de compartilhar, assim. Eu estava dormindo na casa de três pessoas turcas, né? Duas delas não falavam inglês e uma falava inglês. E aí eu tinha toda aquela dificuldade de comunicação e tudo mais. E tinha um dos caras, né, que estava lá na casa, que ele não falava inglês, e teve um momento que eu estava na sala com ele, assim, e a gente começou a tentar se comunicar por Google Tradutor, aquela coisa, né, tentando trocar alguma coisa, e aí, por Google Tradutor mesmo, ele me falou uma seguinte frase, assim, do tipo, porque às vezes é realmente difícil carregar o peso da vida, alguma coisa assim, e eu comecei a tentar entender de onde tinha vindo essa frase, né, e aí eu perguntei para ele o que ele fazia antes, com o que ele trabalhava, e ele falou assim, eu fui por muitos anos do exército turco. Eu fui numa missão no Iraque, compartilhou assim, um pouco de como tinha sido essa experiência. E aí eu perguntei, nossa, né, tentando falar com ele, e falei assim, e por que você saiu do exército? Aí ele falou assim, primeiro eu queria dizer que tu não sabe qual é a sensação de ter que ir para campo e ter que matar pessoas, assim. Ele falou, é completamente desumano. E aí ele pegou o celular dele e ele passava, assim, fotos de pessoas mortas
que ele tinha matado, e falou assim, eu não sei te explicar a sensação que é você ter que matar uma pessoa tentando trazer justificativas num histórico político, mas fisicamente você não querer fazer aquilo, assim. E aí eu fiquei muito mexida, né, muito emocionada. E aí eu perguntei pra ele, por que você saiu do exército, né? E aí ele me disse, porque eu conheci a mãe de uma menina que eu matei. E aí ele falou assim, pra mim, naquele momento eu entendi que não fazia mais sentido eu estar onde eu estava e eu fazer o que eu fazia, porque por mais que tenham justificativas políticas, históricas, territoriais, nacionalistas, isso não justifica o meu ato desumano, assim. E aí ele saiu da sala essa hora, foi no banheiro, eu senti que ele estava chorando bastante. E aí ele voltou e me agradeceu. Ele falou assim, cara, obrigado por você estar fazendo o que você está fazendo, porque hoje eu não tenho condições emocionais de lidar com a questão dos sírios aqui na Turquia, com tudo que eu já vi, com tudo que eu já passei. Então eu queria te agradecer, assim. E aí quando ele fechou com essa frase, eu entendi que era isso que eu precisava fazer, assim. Eu não conseguia mais viver tudo que eu tinha vivido e ver o que eu tinha visto, muito mais do que viver, e não fazer nada com aquilo que eu tinha visto, assim. E aí foi quando eu tomei a decisão de vir e colocar em prática e oficializar um pouco mais um trabalho voltado aí para os direitos humanos e voltado para órgãos internacionais e que né, estão atuantes em todos esses conflitos e crises humanitárias. Então você voltou para cá justamente para exercer essa função dentro da ONU? Isso, exatamente. Eu voltei exatamente por causa disso. Então, o meu objetivo era cruzar a Síria até o Líbano, mas eu senti que eu precisava, de maneira independente, como mulher, fazendo esse trajeto sem falar a língua, eu achei que eu precisava me preparar um pouco mais para estar nesse espaço. E voltar atuando num espaço que eu gostaria de atuar fez muito sentido. Então, foi nesse momento que eu tomei a decisão de voltar para o Brasil. E aí hoje o que você está fazendo especificamente? Hoje eu trabalho para um órgão internacional, assim como você já comentou, né? E especificamente a minha atuação é em arrecadação de fundo para os projetos, então é completamente diferente do que a gente vive em campo, e eu acho que tem esse sentimento de estar em campo, né, de estar próximo às pessoas, mas ao mesmo tempo é claro para mim toda a necessidade de um ponto de vista estratégico, né, da sede estratégica, para que as atuações em campo aconteçam. Então, hoje eu estou na sede estratégica de uma das organizações humanitárias internacionais e tem sido um trabalho que hoje me faz muito sentido estar ali depois de ter vivido tudo que eu vivi, assim. Queria até comentar aqui, eu tenho um grande amigo de outras vidas, o Pedro, que fazia projetos incríveis, e ele falava a seguinte frase, né? Com tudo que eu vi na minha vida, não posso viver a minha vida como se a vida do outro nada tivesse a ver com a minha. Eu preciso ajudar o meu povo. E eu descobri e conheci essa frase dele no início de 2018, antes de eu sair. E eu sinto que foi ela que me despertou para tudo isso. E eu carrego ela com muito carinho, porque eu acho que é isso que eu sinto, assim. Depois de ter passado e vivido tudo isso, é preciso olhar para isso, sabe? É preciso tentar mudar, fazer diferente e estar atuante nesse sentido. Covid-19, o que dá para dizer? Estamos em quarentena e seguimos em quarentena. Mas como é que é, assim, nesse momento que as pessoas estão afloradas, né? Tá tudo muito à flor da pele pro bem e pro mal, né? Inclusive pro bem com relação a repensarmos a nossa vida, de um jeito que você já vem pensando, repensando e tudo mais. E como que você sente esse momento por tudo que você faz, por tudo que você vive e sente?
Eu acho que esse momento foi